Sabe a igreja com mais do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu peço a você que abra sua Bíblia. Quando eu terminar de ministrar a palavra, a irmã Glória me dá a oportunidade para contar uma bênção, amém? No livro de Eclesiastes, capítulo 4. Glórias a Deus. Eu fiz uma anotação, várias anotações nesse papel, porque nesse último arrebatamento o Senhor me deu uma palavra, que foi essa, no livro de Eclesiastes. Peço que vocês coloquem de pé em reverência para ler a palavra de Deus. E o Senhor começou a me dar vários tópicos para pregar no culto da família. E eu falei até mesmo assim: Senhor, eu não vou lembrar disso tudo não, Senhor, porque é muita coisa. E Deus falava comigo que quando eu voltasse, eu pegasse um papel, que Ele iria trazer novamente em minha memória tudo o que Ele falou. Então é um grande mistério, porque eu tenho uma mente péssima. E quando eu voltei essa semana, eu peguei o papel. O Senhor disse que ia me lembrar tudo de novo, agora o Senhor vai ter que me lembrar. E eu fui, peguei o papel, escrevi a palavra e Deus me trouxe à memória tudo que Ele falou comigo no arrebatamento. Então, tudo que está aqui nesse papel eu vou falar, porque não foi inspirado por mim, mas pelo Espírito Santo. E eu vou trazer aquilo que Ele mandou para a sua igreja. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 9. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9. Todos acharam? Amém. Que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Esse foi o versículo que o Senhor me deu. Peço que você se sente e dê uma salva de palmas bem alegre para o Senhor nesta manhã. O Senhor me deu essa palavra no livro de Eclesiastes. E eu quero primeiramente recordar algo que Deus falou comigo no arrebatamento, algo que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrava um homem e uma noiva. Essa mulher estava vestida de noiva. E o Senhor falava para mim que era o esposo e a esposa. E eu vi aquele homem tratando aquela noiva com muita delicadeza, com muito amor. Parecia que era um bebê na mão daquele homem, de tanta delicadeza e carinho que aquele homem tratava. E o Senhor falava para mim que o esposo, o homem, precisa aprender a tratar bem a sua esposa. O esposo precisa aprender a tratar, assim como Cristo cuidou, tratou da igreja, o homem precisa aprender a cuidar da sua esposa. E quando foi nesse último arrebatamento, o Senhor falava comigo a respeito das investidas de Satanás para destruir os casamentos. E então, quando o Senhor falou isso comigo, Ele me deu essa palavra e Ele disse: filha, você irá ministrar essa palavra para os casais. E eu não falei isso no arrebatamento porque era algo que eu iria falar no dia que eu pregasse. E quando o Senhor disse isso, eu pensei: Senhor, por que eu vou pregar para casais se nem casada eu sou? Eu não tenho nem experiência de casada.
E o Senhor falou: filha, não se preocupe, porque eu irei ministrar tudo no teu coração para você falar, porque o meu povo está precisando. E a primeira coisa que o Senhor falava comigo era características de um bom marido. E a primeira coisa que Deus falava para mim é que a característica de um bom marido, ele primeiramente tem que amar a Deus. Ele tem que priorizar Deus em sua vida. Não as suas vontades, não o seu querer, mas as vontades de Deus sempre têm que estar em primeiro lugar na vida do homem. E o Senhor me dava uma base bíblica. Josué, capítulo 24, versículo 15. Quem achar, por favor, leia. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto, o Senhor me deu esse versículo e o Senhor mandou tomar como Josué, como um exemplo de um bom marido. A liderança dele, porque muitas das vezes o homem, ele pensa: eu sou o cabeça da casa. Então ele pensa que tem que colocar a mulher debaixo de um jugo de servidão ali, para fazer o que ele quer. Mas Deus colocou o homem como cabeça. Então o homem precisa entender que ele é o cabeça da casa. Então ele tem que tomar decisões boas para o bem da esposa, porque ele é o cabeça da casa. E Josué falou aqui, ó: se vocês não quiserem servir a Deus, tudo bem, mas eu e minha casa vai servir ao Senhor. Então analise o posicionamento de Josué como líder ali. Você, como homem, como cabeça da casa, você tem que amar tanto a Deus de uma forma que você venha priorizar as vontades do Senhor. Muitas das vezes o esposo, ele é crente e a mulher não é. Mas você precisa determinar e dizer: olha, eu e minha casa vamos servir a Deus, vamos servir ao Senhor. Então foi essa atitude de Josué. A segunda coisa que o Senhor falava comigo, eu peço que você abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 25, que diz assim: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E quando o Senhor me deu esse versículo, o Senhor falou comigo: amor sacrificial. Em um casamento não tem espaço para egoísmo. Assim como Cristo amou a igreja a ponto de se sacrificar pela igreja. Então tome um exemplo de Cristo para você ser um bom marido. O marido precisa se sacrificar pela esposa. No casamento não tem espaço para egoísmo, para você fazer só o que você quer e a esposa aí, ó, qualquer coisa para a esposa, não. Cristo se entregou na cruz como sacrifício ali pela igreja, como a esposa de Cristo, e foi uma prova ali de amor. Então como você pode provar o seu amor? Se sacrificando pela sua esposa, já que você é o cabeça da casa. Eu observo muitas das vezes nos dias de hoje, eu conheço um casal, e esse homem, ele sempre insiste em dizer: olha, me respeite, viu? Eu sou o cabeça da casa porque assim está escrito na Bíblia. Mas espera aí, você quer ser o cabeça da casa? Tá certo, então aprenda a se sacrificar pela sua esposa. Aprenda a olhar
olhar primeiramente para a tua família, olhar para o bem da tua esposa e depois você olha para o que vai ser melhor para a sua vida. Porque Cristo se entregou ali na cruz de Calvário, não foi pensando nele não. Porque se fosse pensando, eu tenho certeza que ele não iria fazer aquilo. Mas ele pensou na igreja. Então você, como marido da sua esposa, tem que aprender a se sacrificar. Em um casamento não existe esse negócio de ser egoísta. Você precisa aprender a colocar o bem da sua esposa em primeiro lugar, antes do seu. O Senhor falou comigo outro ponto. Colossenses capítulo 3. Versículo 19, que diz assim: o Senhor foi falando comigo os tópicos e foi me dando a base bíblica. Você vai falar disso e vai usar esse versículo. Colossenses capítulo 3, versículo 19, que diz: vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. E o Senhor repetiu esse versículo 2 vezes para mim, mas a primeira parte, Deus falava de forma assim, enfatizando: vós, maridos, amai a vossa mulher. E quando o Senhor falava esse versículo, o Senhor falava a respeito do marido, do esposo ser carinhoso com a esposa. Nas palavras, nas ações, nas atitudes que você tem. E o Senhor falava comigo também: filha, o homem precisa entender que ele tem que ter a humildade de, quando errar, assumir o erro e pedir perdão. Porque no mundo existe uma frase: homem não chora, homem é durão. Mas aqui, quando você passa a servir a Deus, não existe isso que o mundo diz. O seu coração duro é despedaçado. O teu nariz empinado, pronto, Jeová trata. E Deus falava para mim: em um casamento, filha, não pode haver egoísmo e também dureza de coração. E quando Deus dizia isso, o Senhor me mostrava uma cena de um casal dentro da sua casa. E o homem brigava com a esposa. E o Senhor me fazia saber na revelação que a esposa tinha feito algo certo. E o marido tomou a decisão precipitada de ali confrontar ela, porque não achava correto o que ela fez. Mas a mulher estava certa. E ele virava as costas para a mulher e saía. E Deus falava e naquela cena que Deus mostrava, o Senhor falava com aquele homem. E Deus dizia: volte e peça perdão. E Deus dizia: volte e peça perdão. Então, nessa palavra, o Senhor falava a respeito do homem. Tudo isso que Deus me revelou tem aqui dentro dessa igreja. Eu tenho certeza que ele não errou no endereço. E Deus falava a respeito do pedir perdão. Muitas das vezes o homem pode pensar: eu sou homem, eu não posso me rebaixar, eu não posso ir lá e pedir perdão. Se eu fizer isso, eu vou estar me humilhando. É isso mesmo que Deus quer. Qual é o problema de você ter errado e pedir perdão? Qual é o problema? E o Senhor falava para mim e me mostrava o mesmo homem que estava brigando com a sua mulher. Quando Deus mandava ele voltar e pedir perdão, ele voltava, pedir perdão à sua mulher. E eu ouvia a voz do Senhor e Deus falava para mim: filha, este homem precisa ser carinhoso. Assim como eu sou, Deus fazia eu ver como Cristo trata a igreja com amor, com carinho, com delicadeza. Muitas das vezes os cajados que o Senhor dá, Deus tem um cuidado tão grande de falar as palavras
de que homem não é carinhoso, não. Você precisa aprender a ser, porque Cristo não é bruto com a igreja, não. Próximo ponto. 1 Pedro, capítulo 3. Quem achar primeiro pode ler. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O Senhor me deu esse versículo e eu vou falar a frase que Deus falou, que eu escutei Deus dizendo: o bom marido honra sua esposa e ajuda a florescer. Foi essa frase que Deus disse para mim. O bom marido honra a sua esposa e a ajuda a florescer. E o Senhor me deu esse versículo. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. E quando o Senhor me deu esse versículo, o Senhor me dizia essa frase. E essa frase ficou na minha mente. E Deus falava comigo a respeito de sabedoria. Quando Pedro está aqui dizendo: vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra por ela ser o vaso mais frágil, sabedoria e respeito. Isso foram as características que o Senhor me deu de um bom marido. Amar a Deus, amor sacrificial, ser carinhoso, cuidadoso com suas palavras, ações para não machucar a esposa. E quando erra, tem a humildade de pedir perdão e tentar fazer o melhor. E o último, ter sabedoria e respeito, porque o bom marido honra a sua esposa e a ajuda a florescer. Os homens estão pensando: oxe, o cajado é só pra gente, para os homens hoje, é? Outra coisa, outro ponto que o Senhor falava até mesmo de um tema bem polêmico dentro da igreja: submissão e sacrifício. Efésios 5, versículo 22 e 23. Quem achou pode ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do O Senhor me deu esse versículo em seguida e eu fiz duas perguntas a Deus. Quando o Senhor tinha me arrebatado, quando Deus me deu esse versículo, eu fiz duas perguntas ao Senhor. E o Senhor até me lembrou da pergunta que eu fiz. Eu perguntei: Senhor, a mulher deve se sujeitar a todo tipo de abuso? E a outra pergunta que eu também fiz: o marido deve fazer tudo sozinho, por ser o cabeça da casa? E a mulher deve se sujeitar a todo tipo de abuso? E o Senhor me respondeu: todo casamento exige sacrifício da parte dos dois para funcionar. Todo casamento exige sacrifício da parte dos dois para funcionar. Muitas das vezes o homem vai ter que se sacrificar em algo para privilegiar a mulher. E a mulher em um momento vai ter que se sacrificar em algo para privilegiar o homem. E Deus falava para mim algo que eu já tinha na minha mente, mas uma coisa é o meu pensamento, outra coisa é o que Deus fala. Quando Deus fala, o meu pensamento não é nada diante da palavra de Deus. E o Senhor falava, quando eu perguntei isso a Deus: Senhor, a mulher deve se sujeitar a todo tipo de abuso, porque a tua palavra diz que a mulher tem que se sujeitar. E o Senhor falou para mim: filha,
A sujeição da mulher não pode passar do limite a qual começa a desobedecer a minha palavra. E quando Deus dizia isso, o Senhor falava outra coisa. A mulher não deve se sujeitar a ponto de virar escrava do homem. Então, tá aí, não foi eu que falei, foi o Senhor que disse isso. Ainda em Efésios 5, versículo 25 e 27, que diz assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, os casais nesta noite que venham a entender que casamento, tá querendo casar também? Já vai pensando. Casamento é lugar de sacrifício, de se sacrificar, aonde não é só minha vontade que vai prevalecer, mas eu vou ter que ceder para ver o melhor para o meu esposo, e o esposo vai ter que ceder, se sacrificar ainda mais, porque eu conheço um homem que ele gosta muito de ter o título de cabeça da casa. Ele fala muito: eu sou cabeça da casa, Thalia, porque a Bíblia diz assim: você é. Mas você está fazendo jus ao nome de cabeça da casa? Já que você quer ser tanto líder, porque o bom líder não é aquele que usa da sua autoridade para mandar o povo fazer o que quer, não. O bom líder, ele até mesmo se sacrifica para dar um exemplo aos outros. O bom líder não põe a sua vontade em primeiro lugar, mas a vontade do grupo todo, pensando no bem de todos, não é só no bem dele, não. Colossenses 3, Colossenses 3, versículo 13. Quem achou, pode ler. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Perdão. O tópico que o Senhor me deu para esse versículo foi falar a respeito de perdão. Suportando-vos, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis. Você deve saber aqui, né, que ninguém é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Então, muitas das vezes, o seu esposo, a sua esposa erra, e você sente uma dificuldade tão grande em perdoar, em liberar o perdão, como se você fosse o perfeito. Mas será que em algum momento você já parou para pensar que você deve ter errado e ele ou ela te perdoou? E Deus falava outra frase para mim: pedir e oferecer perdão é essencial em casamento, assim como eu perdoei a minha igreja. Todos aqui acreditam que são crentes. Todos têm um relacionamento com Deus. Se você errar 10 vezes ao dia e você dobrar o joelho e pedir perdão com sinceridade, Deus não te perdoa? A mim me perdoa. Então por que você com seu esposo ou com sua esposa não quer perdoar? Ah não, mas ele já errou errou 50 vezes. Perdoe. Você já parou para pensar quantas vezes você errar o dia com o Senhor e Deus te perdoa? E Deus dizia que pedir e oferecer perdão. Muitas das vezes a pessoa não quer nem pedir perdão, mas você precisa oferecer o perdão para ela.
Deus dizia que essas duas coisas são essenciais em um casamento. Efésios 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pecais, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dai lugar ao diabo. Pronto, esse versículo que a irmã deu. Irai-vos e não pecai-vos. E Deus falava comigo a respeito do guardar o rancor no coração. E Deus dizia que isso não agrada a Ele. Quando o seu marido, a sua esposa briga, vocês têm uma discussão, aí você vai de noite. Deus me mostrava. Eu acho interessante essa revelação, que frases do Senhor foi dizendo, cenas do Senhor foi me mostrando. E Deus me mostrava uma cena de um casal brigando. E eles discutiam. E a esposa saía assim de perto do marido e ia se deitar na cama. E virava logo as costas para o homem. Aí eu via quando o homem chegava e fazia a mesma coisa. Brigava, chegava na cama e dava as costas. Mas eu via um demônio no meio da cama. Então eu aconselho você não fazer isso. Brigou com sua esposa, brigou com seu esposo, pois só essas fases, se não quiser dormir com mais um na cama. E Deus me mostrava um demônio que ficava no meio da cama. E o Senhor me mostrava quando ficava um demônio no meio da cama. E Deus falava para mim que a brecha, quem abriu primeiro foi a mulher, quando ela se deitou na cama e virou as costas com raiva. E não foi tentar fazer as pazes. E o marido, em seguida, fez a mesma coisa que ela. E o Senhor falava para mim que quando um casal faz isso, está dando legalidade para Satanás entrar dentro da casa dele, para Satanás tocar na vida dos dois. E Deus dizia para mim que não se agradava disso. Quando os casais fazem isso, brigam, discutem e vão se deitar e não se falam, não fazem as pazes, não liberam o perdão, não oferecem, guardam o rancor no coração. Deus dizia que isso ele não se agrada. Provérbios 18:1. Os irmãos estão entendendo? Meu Deus, me ajuda, Senhor. Provérbios 18. Versículo 1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Busca o seu próprio desejo aquele que se separa. E quando o Senhor deu esse versículo de Provérbios, o Senhor falava para mim: devem enfrentar o problema e não se isolar. Devem enfrentar o problema e não se isolar. Eu já vi um casal brigando. E a pior coisa é quando você está ali no meio, divertida. E eu me senti tão constrangida. E eu estava na casa dessa pessoa e eles começaram a brigar. Aí o marido: cala a boca! Você está me deixando estressado. Aí eu pensei: tá me deixando, você já está estressado. E a esposa falou assim: senta aqui, a gente precisa conversar. E ele: não quero conversar não. Saiu de casa, foi fazer alguma coisa.
Ele não quis sentar e conversar com a esposa para resolver o problema. E a pior coisa que você faz é... Já viu briga de criança? Eu quando era criança, eu brigava. Aí quando eu via que estava perdendo a razão, eu dava as costas e saía. Porque eu não queria ficar por baixo. Mas os adultos também fazem isso. Quando vê que está perdendo a razão, que não tem mais argumentos, simplesmente sai, vai se isolar. Mas em Provérbios 18 diz: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, quando você está brigando e você vai se isolar, isso não é atitude de sabedoria. Sabedoria é você ficar e enfrentar o problema e resolver, procurar uma solução para o problema e não sair. Amém? O Senhor me dava outro versículo, mas enquanto a irmã Solange procura, eu vou falar. Deus dizia isso para mim: se isolar e cortar contato destrói casamento. E vocês agora não são mais dois, mas uma só carne. Então, quando você pega uma faca e começa a golpear o seu corpo, está lhe machucando. E um casamento, quando o homem e a mulher se casam, não são mais dois, são um. Então, quando o marido é ferido, a esposa também é ferida, e vice-versa. Quando a esposa é ferida, o marido é ferido, porque são um só, não são mais dois. E Deus dizia isso: se isolar e cortar o contato destrói casamento, e vocês são uma só carne. E Deus falava outra coisa: precisam aprender a se comunicar, por mais difícil que seja. Tem um casal na minha família que eu já nem sei mais se são casal, porque não tem comunicação. Quando um quer fazer uma coisa, vai lá e faz, e problema da esposa. Quando a esposa quer fazer uma coisa, vai lá e faz, e só Jesus tem a causa. E não é mais um casamento, é uma parceria, porque um não se comunica, não senta para conversar os projetos que tem, o que quer fazer, pensa só em si mesmo e vai fazer o que quer. E disso o Senhor não se agrada. O Senhor disse que o casamento precisa ter comunicação um com o outro. Ah, mas eu não tenho dificuldade em me abrir e me comunicar. Peça para Jeová trabalhar isso em você. Porque você tem uma coisa na mente, vai lá e faz o que dá na telha. Isso não é o certo, porque são uma só carne. Então o que você vai fazer precisa comunicar com sua esposa. O que a mulher vai fazer precisa comunicar com o esposo, para assim ter um casamento saudável e não fazer o que vem. Gênesis 2:24. Quando o Senhor falou para mim se isolar e cortar contato, destrói casamento, e vocês são uma só carne. Gênesis 12:2-24, que diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E serão ambos uma só carne. Então, você precisa entender que agora você, embora seja outro corpo físico, mas em espírito e diante de Deus vocês são apenas um só. E até mesmo em Eclesiastes, como a gente leu, quando a palavra do Senhor fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair e estiver sozinho, quem vai levantar ele? Quando tem dois, um ajuda o outro. E o Senhor dizia para mim que casamento é trabalho em equipe.
Eu sempre fui péssima em fazer trabalho em equipe em escola. Eu não gostava. Então todas as vezes que a professora passava um trabalho em equipe, professora, eu posso fazer sozinha? Eu me dou bem melhor comigo mesma. Aí teve uma vez que uma professora falou assim: você só se dá bem fazendo trabalho sozinha, é? Aí eu falei: sempre foi assim, professora. Nunca consigo. Aí a professora falou: mas esse ano você vai conseguir. Você agora vai aprender a trabalhar em equipe. E foi a melhor experiência da minha vida. Porque eu tive que aprender a ouvir os outros. Porque eu só queria falar. Só queria fazer do meu jeito. Então, todos os trabalhos que essa professora passava eram em equipe. Então, o que eu pensava, eu tinha que compartilhar com os outros, para no final o trabalho dar certo com um propósito certo. Tínhamos que entregar o trabalho conforme a professora pediu. Mas como é que dá um monte de cabeça, pensamento diferente, aprender a se comunicar, aprender a ouvir também? Porque tem gente que não gosta de ouvir, sentar para ouvir. Parece que é uma espada que está entrando no ouvido assim, que dói, que machuca, que a pessoa não gosta de ouvir, só gosta de falar, mandar fazer desse jeito. Precisa ceder, aprender a ceder também em um casamento. Gálatas 6:2. Quem achou pode ler. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Trabalhem em equipe. O homem leva a carga da esposa, a esposa leva a carga do esposo. Não é pegar, botar um fardo, jogar tudo assim nas costas. Você é a mulher da casa. Mas eu sou o vaso mais frágil. Então bote um fardinho mais leve para mim, porque você é o cabeça da casa. Então tem homens que fogem da responsabilidade, e esposas também que fogem das suas responsabilidades. Mas aqui está escrito: levai as cargas uns dos outros. Tem um versículo na Bíblia que muitas das vezes a gente só pensa no lado assim, espiritual, da igreja, vida espiritual. Mas isso também se aplica no casamento, no seu relacionamento. Levar a carga uns dos outros, um ajudar o outro, assim como é um trabalho de equipe. E quando eu fazia trabalho na escola, sempre tinha um inteligente do grupo. E muitas das vezes eu via que os participantes restantes do grupo queriam jogar tudo mais inteligente para fazer o trabalho sozinho. Isso não dá certo, porque é jogar um monte de carga em cima de uma pessoa, a qual não é responsabilidade dela fazer isso. Então você precisa aprender a assumir suas responsabilidades e também ajudar o seu esposo e ajudar a sua esposa. Não é chegar e botar um monte de carga assim e dizer: te vira, dá teus pulos. Quando um casamento, ele tem isso de levar uma carga um do outro, os dois aprender a se sacrificar, fica um casamento equilibrado e não fica pesado para ninguém. E eu tenho um trauma até hoje, bem menos, mas eu tinha uma coisa na minha mente: casar para quê? Para carregar o marido nas costas? Porque eu vi vários exemplos assim. Eu estou dizendo os exemplos que eu vi. Mas você pode ter visto outros. Mas eu conheço 2 casamentos da minha família que só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus Cristo é um exemplo que eu vejo para não ter na minha vida. Casamentos que não deram certo. E eu vejo o casamento totalmente desequilibrado, a qual um carrega mais peso do outro e vai assim, empurrando com a barriga. Mas se você aprender a equilibrar,
não fica pesado para nenhum, porque o peso está dividido. Cada um vai carregar a carga que consegue, que deu ali, que dividiu, para não ficar pesado para ninguém. Para ninguém depois ficar traumatizado, que casamento não dá certo. Dá certo se você fizer um casamento conforme a Bíblia diz. Se você aprender a ser um bom esposo, como a Bíblia diz. Se você aprender a ser uma boa esposa, como a palavra do Senhor diz. Então não fica um casamento ruim para ninguém. Cada um faz as suas responsabilidades e ajudando ao outro. Provérbios 19. Provérbios 19. Versículo 14, que diz: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. O Senhor, esse versículo o Senhor me dava, o Senhor dizia para mim: ser sábia, a mulher tem que ter sabedoria para ensinar e dar conselhos. Como o versículo diz aqui, a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Então, você ser prudente, você precisa ter sabedoria para ensinar os teus filhos, para ensinar até mesmo ao teu esposo certas coisas, o certo. E aprender a dar conselhos também. E o Senhor falava algo comigo, o Senhor me mostrava, quer dizer, o Senhor me mostrava uma cena em que um homem falava para mim. Esse homem, ele estava vestido uma roupa assim, uma roupa longa, não era um roupão que a gente está acostumado a ver. Naquele momento o Senhor falava para mim que era um anjo. Eu não sei especificar como era a roupa dele, porque era diferente dos outros anjos. Mas esse anjo chegava para mim e ele dizia: a liderança do homem deve ser de amor sacrificial, não opressiva ou abusiva. E a submissão da mulher é uma resposta de amor e respeito. Esse anjo falava isso para mim, que a liderança do homem deve ser de amor sacrificial, não opressiva ou abusiva. E automaticamente, quando um homem que busca amar a Deus e estar na direção de Deus, e principalmente ser como Cristo, como foi com a igreja, a submissão da mulher vai ser uma resposta assim, de respeito, de amor por tudo que aquele homem faz pela mulher. Agora, um homem vem, é bruto, é ignorante, é totalmente o oposto do que Cristo é, aí quer que a mulher seja submissa, realmente é difícil. Quer ter uma mulher submissa? Então seja como Cristo. Trate com carinho, respeite. Seja o cabeça da casa, mas seja com sabedoria. Não é para oprimir ninguém, não. Não é para colocar jugo debaixo na mulher, não. Para a mulher você vai fazer desse jeito e pronto, e acabou, não. Aprenda. Meu Deus do céu, é o que eu mais escuto hoje. Homens que querem oprimir a esposa assim, sempre usam um versículo para empurrar ali de goela abaixo, que a mulher tem que ser submissa, tem que ser. Mas uma mulher que tem um homem que trata bem ela, com carinho, com sabedoria, ela vai ser submissa com todo amor do mundo para você, com toda vontade do mundo. Mas também coopere para que ela seja submissa a você, com liberdade, né? Porque eu conheço uma mulher que era submissa à esposa, mas assim, submissa
como uma escrava. Não, eu tenho que ser submissa. Não estou dizendo que você não tem que ser. Mas tem coisa que está fora da palavra. Fazer o que agrada ao homem e desagradar a Deus, essa submissão Deus não se agrada. Quando a mulher tem que desagradar a Deus para fazer a vontade do marido, isso não agrada a Deus. Outra coisa que o Senhor falava para mim, que tem que ter em um casamento, que não tem que ter, que não pode existir, a falta de contato, de diálogo. Isso não pode existir no casamento bem sucedido. Se você quiser ter um casamento saudável, precisa ter contato, diálogo. Você passa o dia todo trabalhando, um estresse. Aí você chega em casa, você só quer descansar. Se fosse em outros tempos, você ia chegar, se sentar e assim, ficar na frente da televisão. Mas como a maioria aqui não tem mais televisão, então você só quer chegar em casa, descansar e a sua esposa que passou o dia todo em casa, limpando cerâmica, limpando rejunto do chão ali para quando você chegar, tá um cheiro de água sanitária, de tão limpo, ela também precisa ser ouvida. Então, os dois sentam e começam a dizer: olha, meu trabalho hoje foi triste, quanto estresse eu tive. Aí a esposa: meu Deus, filho, tu não sabe o quanto eu paguei o preço limpando essa cerâmica. Um diálogo vai tendo do seu dia. Um diálogo vai tendo. Para não chegar em casa, não vai dormir, vira as costas. E chega um momento em que chega até a ser um constrangimento para um casal sentar e conversar. Chega a ser uma coisa mais difícil do mundo. E eu falei isso para uma pessoa. Eu disse assim: já que tu está se sentindo dessa maneira, tu disse que o teu casamento não está dando certo, porque tu não sente e diz a ele que ele precisa mudar esse jeito. Aí a pessoa falou para mim com um espanto tão grande que eu pensei que eu estava mandando ela fazer coisa errada. Ela: Deus me livre, eu fazer isso, ele não me escuta não, Thalia. Sabe? Eu nem me lembro a última vez que eu sentei para conversar com ele. Aí eu: realmente está difícil essa situação. Dê o primeiro passo. Já que você não gosta de ouvir, ele não senta, não chama você para conversar, então dê o primeiro passo chamando ele para conversar. Outra frase que o Senhor me dizia: casamento é um projeto a dois. Isso eu já falei. Casamento é um projeto a dois, não é um projeto só de um, não. Se eu sentar aqui e começar a desenhar algo que eu quero, um projeto, eu vou conseguir, mas se chegar outra pessoa para me ajudar, vai ser melhor ainda a executar aquele projeto, porque é melhor ser dois do que um. Então, esse projeto, os dois precisam trabalhar para dar certo. Não é só o esposo levar o casamento nas costas, não. Às vezes eu vejo uma pessoa só no casamento fazendo de tudo para dar certo assim. Casamento é um projeto a dois, para os dois cuidar, não é só para um cuidar não. Eu vou falar duas coisas que o Senhor, para encerrar, que o Senhor me falava. O Senhor, nessa primeira coisa que eu vou falar, o Senhor me mostrava a cena. Criticar o tempo inteiro. Criticar o tempo inteiro. O Senhor mostrava a cena de um casal e a mulher começava a criticar ali o homem. Tu é burro. Tu é um instrumento. E ela começava: tu nunca sabe fazer nada. Eu via isso na cena que Deus ia me mostrando. Isso
existe, não precisa se espantar, porque isso existe. Eu conheço pessoas que ao tempo todo assim, chega que dá um negócio assim em mim, tá perto de pessoas assim. E Deus me mostrava essa cena da mulher que criticava o esposo o tempo inteiro. E o anjo do Senhor que estava comigo nesse arrebatamento o tempo inteiro, quando aquela cena estava passando, ele viu aquilo, o anjo, e ele virava assim o rosto para não ver aquela cena. E eu perguntei para ele o porquê você virou, porque ele tinha virado o rosto, porque eu não entendi. E o anjo do Senhor falava: eu não me agrado de ver isso. Eu não me agrado de ver isso. Ele dizia isso, o anjo de Deus falava isso, que não se agradava de ver isso. Então pare com essas coisas de estar criticando, sempre colocando o outro para baixo, como se você fosse a melhor pessoa do mundo, como se você fosse o perfeito, a perfeita, a sem defeitos. Aprenda a elogiar. Eu conheço um homem que ele foi ensinar a sua esposa a dirigir. E a pessoa me chamou: vamos estar ali comigo, porque eu também estava na fase de aprender a dirigir, de pegar o carro pela primeira vez. Aí eu fui. Aí a gente foi pro Ronaldão. E eu me sentindo ali, vou aprender a andar de carro, vou ver como é que é. E eu fui atrás de enxerida. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando chegou lá, a minha vontade era de voltar a pé, de lá para minha casa. A mulher estava assim, ele dizia assim: solta o pé da embreagem e acelera. Como se fosse a coisa assim: solta o pé e acelera. E eu via que a pessoa estava soltando o pé da embreagem e acelerando, mas o carro estava estancando. E ele falava isso com assim, ignorância tão grande. E eu, meu Deus do céu, por que eu fui, meu pai? Aí ela: não, você me ensinou errado, não é para soltar, é para soltar devagar. Ele: é isso mesmo, não sei o quê. Aí eu: meu Deus. Aí primeira fase, tirar o carro do lugar, tudo bem. Pronto, trocar de marcha. Toda vez que ia trocar de marcha e soltava o pé da embreagem, acelerava, o carro estancava. Aí o homem falou assim: tu é burra, é? Que tu não sabe fazer uma coisa tão fácil dessa? E gritando, chamava palavrão. E eu: meu Deus do céu, e foi uma agonia. Foi uma agonia tão grande, eu olhava assim, perdi até a vontade de aprender, porque imagina comigo, ele estava com medo, queria ser comigo. Aí, e foi essa penitência o tempo todo. Era ignorante, chamava palavrão, não ensinava direito. Aí teve uma hora que a mulher fez assim: desce do carro agora, desce do carro que eu vou aprender sozinha. Aí ele obedeceu, desceu do carro. Desceu do carro, se sentou lá no acostamento e ficou. E ela estancava, dava 1 metro e estancava e foi a tarde todinha isso. Aí eu: meu Deus do céu. Teve uma vez com essa mesma pessoa, eu estava voltando de um lugar e os dois estavam discutindo, voltando na praia, tinha um retorno. E eu pensei que eu ia morrer naquele dia, porque o homem estava na mesma coisa, criticando. Por conta de algo que ela fez, estava andando na faixa errada e ele começou a falar um monte de coisa com ela. E eu atrás, eu pensei: já sei onde isso vai terminar. Aí começaram a se alterar. E ele disse que ela estava fazendo errado, mas não explicou o certo, só ficou dizendo: tu não aprendeu isso não, não tem habilitação, isso, aquilo. Aí eu olhei assim, por que o senhor não ensina o certo? Ele: eu já ensinei, não sei o quê. Aí eu fiquei logo calada. Aí a mulher já estava assim tão estressada que quando chegou no retorno ela entrou com toda e viu um carro. Aí eu:
travei assim na hora, eu pensei, meu Deus do céu. Então, eu vejo isso que acontece muito nos casamentos. Vice-versa, homem e mulher, que só criticam, não conseguem ver nada bom no seu parceiro, no seu companheiro. E não custa nada, tem gente que tem isso daqui pra gente é uma tempestade no copo d'água, mas não custa nada. Muitas das vezes você chegar e elogiar o seu esposo, elogiar a sua esposa. Tem defeito? Tem, mas você decide como vai encarar. Comece a ver as qualidades e parar de sempre querer colocar para baixo, de sempre querer humilhar. E esse anjo, quando via a cena dessa mulher, do esposo, dele se criticando, ele virava o rosto assim, ele dizia que não se agradava de ver aquilo. E a outra coisa que o Senhor focava bastante, já que foi a última coisa que Deus focou bastante, foi tomar decisões sem consultar o seu parceiro. Numa empresa, você não vai fazer o que você quer, você tem que comunicar a quem está responsável por aquele setor, por aquela empresa. E um casamento é um projeto. Os dois estão investindo. Os dois correm risco de perder o investimento. Mas se os dois buscar ter sabedoria de Deus para administrar o projeto, nenhum sai perdendo. Então, você tomar decisões no casamento, fazer o que você quer. A mulher, vou ali, vai no centro, início de mês, e começa a comprar o que quer. Quando chega em casa, comprei isso, gostou. Aí o homem olha assim, você não me disse que ia comprar isso não. O esposo sai, vai início de mês, aí chega em casa com um carro. A gente tá precisando de um carro, amor? Comprou um carro assim, sem comunicar. Então, em um casamento você precisa ser detalhista, porque pequenas atitudes suas prejudicam o seu casamento. Então, foram essas coisas que o Senhor mandava eu dizer para os casais. Então, seu casamento só dá errado se você não quiser fazer ele funcionar. Porque se você fizer o que Deus mandou e o que está escrito na palavra, em nome de Jesus, seu casamento não vai dar certo. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.